Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem ocorrido todas as terças e quintas. Então vamos primeiro fazer a nossa prece de abertura desse momento sagrado, desse momento tão especial em que nós podemos estar reunidos, em pensamento. Nós podemos sintonizar nessa energia tão linda, nessa egrégora tão linda da nossa casa, que está se voltando para os estudos dos evangelhos, está se voltando para esse estudo de um livro tão bonito, que, como já foi dito, está aí há anos já. Então, que possamos fechar nossos olhos agora, respirar fundo, aquietar a mente, permitir que nossos corações se abram, que as ideias, as inspirações possam vir do alto, que possamos ser um canal aberto nesse momento de amor, de luz, de vontade de melhorar, de se autoconhecer e de se doar para uma obra maior, de se doar para um serviço voltado para o bem, voltado para o auxílio daqueles que necessitam e voltado para olharmos para o nosso interior, porque nós somos também os maiores necessitados de amparo, de crescimento, de tanto aprendizado. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Bom, então essa semana, no dia de hoje, nós vamos estudar um capítulo que particularmente me marcou muito e fiquei muito feliz de ter a oportunidade de comentar sobre ele. E é o capítulo 8, que se chama Jesus Veio, Só o nome do capítulo já dá aquela emoção assim no coração, Que se a gente puder parar para sentir a força dessas palavras, Jesus veio. E Emmanuel, ele não dá ponto sem nó, Então ele escolhe justamente esse título no capítulo 8. O capítulo 8, se a gente inverter o 8, ele fica um infinito, Então Jesus veio, e essa presença de Jesus, por mais que já tenha se dado há 2000 anos atrás, ela é infinita, ela vai ser eterna, ela vai estar marcada nos nossos corações, na história da humanidade, na história dos povos espirituais, de tudo. Ela é eterna. E mesmo que a gente não possa ver, a figura de Jesus, mesmo que a gente não consiga se lembrar, por certo, muitos de nós viveram, talvez nesse tempo de Jesus, puderam, quem sabe, ter tido a presença ali, sentido a presença dele fisicamente. Mas mesmo assim, todos nós, mesmo sem essa lembrança viva, nós temos uma memória aqui dentro do coração, dessa presença, dessa importância de Jesus Cristo nas nossas vidas, da importância da fé em tudo que ele representou. Porque ele foi muito mais do que um iniciante, da Igreja Católica ou de qualquer outra religião. Ele foi um revolucionário. Ele veio de encontro a tudo que estava na época vigente, a lei de Moisés, que queria ali um Deus punitivo, um Deus que castigava os seus filhos, punia pelos erros que eles cometessem, se eles destoassem da lei. Então ele traz a ideia de um Deus amoroso, um Deus tolerante, um Deus que perdoa, que acolhe, que ampara, principalmente aqueles enfermos, principalmente os que eram marginalizados ali na sociedade, Jesus mesmo nos fala: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os enfermos, eu vim curar os enfermos. E todos nós, em verdade, somos enfermos. E sentir essa força, essa cura de Jesus dentro de nós
é indescritível, é um sentimento indescritível, né? Então, esse capítulo ele vai nos trazer essa força, essa energia, essa presença viva de Jesus dentro de nós, de Jesus nas nossas vidas, porque ele veio para ficar eternamente, para habitar eternamente. Então eu vou ler aqui. Ele começa destacando o versículo: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É um versículo de Paulo, né, aos Filipenses. E eu fui pesquisar um pouco, né, porque tudo tem um motivo por trás, né? Nada é por acaso. Cada escolha, ela tem uma razão e uma história tão bonita por trás que nos traz ainda mais significado. Então eu fui ler um pouco, estudar um pouco, né, sobre essas figuras do Evangelho, porque é muito importante a gente ter ali exemplos de conduta, exemplos de vitórias, exemplos de transformações, e que todas elas estão ali, a Bíblia está ali para nos inspirar, para nos espelharmos ali e podermos modificar a nossa visão de mundo, podermos seguir por essa nova rota que ela nos apresenta, né? Então, Filipenses, ele foi o primeiro lugar da Europa que Paulo formalmente foi apresentar, né, essas cartas. E ela foi escrita na prisão, quando Paulo estava na prisão, mas os estudiosos, eles consideram como uma das mais alegres que Paulo tem, porque ela vai falar, assim, resumidamente, né, ela vai falar principalmente da temática que envolve a oração, orar a Deus. E que nessa oração é estabelecido um momento de aliança. E essa aliança, ela proporciona paz. Aquele que conversa com Deus encontra paz no coração, encontra paz no espírito. E aí ele é capaz de vencer todas as adversidades. Ele é capaz de transformar toda a ansiedade, toda a angústia em gratidão. Ele começa a reconhecer todas as dificuldades, todos os obstáculos que estão à sua volta, como essa oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de se voltar a essa aliança com Cristo, com Deus, e ouvir esse silêncio que, na verdade, é muito esclarecedor, né? Então, ele vai começar com esse versículo que fala tanto sobre Jesus ter deixado, né, a posição em que ele estava nas esferas superiores, sobre Jesus ter deixado toda a sua magnitude, toda a sua dimensão celeste, abdicado disso tudo, renunciado a toda essa sublimação e vindo aqui na terra, estar no meio de tantos pecadores, estar no meio dos seus filhos que ainda estavam tão atrasados, tão ignorantes perante toda a luz, perante toda a essência do mundo. Então ele teve que percorrer, ele veio, né, e percorreu quanto de distância para conseguir estar aqui entre nós, o quanto que ele deixou para trás para poder se doar para nós, o quanto ele teve que superar, né, para compreender as nossas dores, né? A gente pensa que na magnitude toda de Jesus, para ele deve ter sido muito fácil, né? Mas aí vem o questionamento, e que é importante que a gente faça. O quanto nós também estamos fazendo isso? O quanto nós abdicamos, renunciamos das nossas coisas para estar com os nossos irmãos, assim como Jesus fez, né? Que a gente possa agora fazer uma pausa e refletir isso, refletir essa transformação que nós precisamos ter para sermos mais tolerantes, mais compreensivos com aqueles que
cometem erros, como nós também cometemos, com as falhas dos nossos irmãos, com aquilo que nós consideramos ignorâncias deles, né? Consideramos que eles ainda estão atrasados. O que nós fazemos para nos aproximarmos disso? Pois a gente está aqui por um motivo. A gente está nessa terra por alguma razão. Que a gente possa olhar também internamente e nos questionarmos se nós estamos nos distanciando do que precisa ser feito, do trabalho nos incumbido, né? Que a gente possa refletir um pouco sobre isso. E aí, ele começa, né? Emmanuel vai começar falando: muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa porcentagem de criaturas da Terra. Bom, é inevitável, né, que na Terra existem espíritos em todos os graus de compreensão e nós ainda estamos muito atrasados na compreensão de toda a grandiosidade, na compreensão das leis divinas do universo que nos envolve. Mas se nós estamos aqui, nesse momento, nesse mundo, há um motivo. Nós não somos nenhum santos, nenhum de nós. Nós somos tão pecadores quanto todos os outros que estão à nossa volta, né? E até mesmo todos aqueles espíritos que já alcançaram graus mais evoluídos e que vêm à Terra, né, nessas missões de nos acolher, de trazer um pouco de luz, um pouco de reflexão para a humanidade, até mesmo eles, principalmente eles, precisam, né, e com certeza têm interiormente a mesma consciência que Jesus tinha, de que a ignorância, na verdade, ela não pode nos afastar. Não existe nenhuma dificuldade maior entre nós e os nossos irmãos que não possa ser superada. Não existe nada que ele nos faça que não possa ser perdoado, que não possa ser compreendido, de que aquele erro foi cometido porque ele ainda não tem aquela compreensão naquele momento, porque ela não tem ainda aquela maturidade para transformar. E até mesmo aqueles que têm um pouco mais de entendimento, né, de tudo que nos envolve, e mesmo assim cometem erros, eles são humanos. É normal isso. A gente tem que olhar, né, aí como é importante a gente estudar o Evangelho. Na história do Evangelho, os discípulos, eles de igual forma, cometeram erros, todos eles. E Jesus, quando veio, ele optou por estar no meio dos mais simples que tinha, dos que não tinham um concurso letrado, né? Dos que não estavam dignos, segundo os olhos da sociedade, de poder, de sabedoria. Mas ele escolheu os pescadores. Ele escolheu a dedo cada um dos seus primeiros discípulos. E ele conhecia a fraqueza de cada um deles. Ele sabia que em Pedro, né? Eu sempre falo de Pedro, gosto tanto de Pedro. E ele sabia que em Pedro existia ali dentro todo o potencial para ser o discípulo mais fiel de todos, para ser o discípulo que iria até o fim levar a sua mensagem. Por mais que Pedro dissesse, né, para Jesus: mas mestre, só tu tens as palavras da vida eterna. Mas Jesus nos disse que vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? Se a gente tiver a fé, se a gente tiver a boa intenção, se a gente tiver a determinação, a perseverança.
Porque como mesmo em Filipenses a gente vai ver, tudo posso naquele que me fortalece, né? E Paulo, ele passou também, da mesma forma como Pedro, que passou por a transformação após negar Jesus, Paulo também, ele vai passar de um ex-perseguidor dos cristãos, ele vai passar de um árbitro para aquele que é o mais tolerante, para aquele que prega o amor, que escreve com amor, sobre o amor, né? Mesmo que ele não fale a língua dos homens, não fale a língua dos anjos, ele falava a língua das obras. E é que a gente possa agir assim também, né? Igual São Tomé, que não acreditou no relato dos outros discípulos sobre Jesus ter ressuscitado e precisou ver, precisou tocar nas feridas do corpo de Cristo. E como nós somos assim também em inúmeras situações da nossa vida. E aí nós, na nossa arrogância, na nossa prepotência, questionamos os erros dos outros e nos achamos superiores. Achamos que o dos outros não merecem ser perdoados, que os outros ainda estão ignorantes, não são moralmente evoluídos ou o que fosse. Mas nós somos em tudo que nós fazemos, nós acertamos, né? Então, Emmanuel vai falar, entretanto, tais reclamações não são justas, e não são mesmo. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, com toda a sua luz, ele veio aqui nas esferas terrenas, se corporificou, né? Enfrentou toda a aflição desse mundo. Ele enfrentou todas as tentações, todas as provações, né? As ilusões da matéria desse mundo. E nos provou que é possível vencer sobre todas elas, né? Jesus vai nos falar, no mundo tereis aflição. Ele teve. Jesus chorou, né? Na Bíblia tem poucos relatos de momentos em que Jesus chora. E Jesus chorou na aflição ali, momentos antes da sua crucificação, da traição que viria. E Jesus chora naquele momento, se conversa com o Pai. Mas ele venceu isso tudo. Ele nos fala, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E nós podemos vencer o mundo, nós podemos suportar todas as cruzes que nos são colocadas e podemos perdoar todas as mágoas, todos os equívocos que nossos irmãos cometem em relação a gente. A gente pode tudo, desde que a gente tenha um amor. A gente pode trabalhar internamente todas essas fragilidades que nós possuímos, desde que a gente tenha um amor. A gente pode perseverar, cair 1000 vezes, mas se levantar 1001 vezes, desde que a gente tenha um amor, né? Jesus nos trouxe isso. Ele esteve no meio daqueles, todos os pecadores, mas ele procurou, ele ia ao encontro, né? Dos leprosos, dos enfermos, das prostitutas. Ele ia ao encontro de todos aqueles, os mais pobres, os que estavam assim renegados à margem da sociedade. Foi para esses que ele veio. E então, ele continua. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiarmos sem traços de sensacionalismo.
Jesus ele podia, né, ter vindo com toda a sua luz, ele podia ter ali se feito uma aparição para que todos crescem imediatamente, que ele era o enviado de Deus, que ele era o Filho de Deus. Mas por que Jesus não fez isso? Por que Jesus se apresentou para a gente com tanta simplicidade, com tanta humildade? Por que ele escolheu nascer ali da Virgem Maria, né? Com o seu padrasto ali, José, um carpinteiro? Por que ele escolheu nascer num estábulo, junto ali os pastores, junto os animais, numa manjedoura? Por que ele escolheu estar ali no meio dos pobres? Por que ele não nasceu ali ligado aos príncipes, ligados ao sinédrio? Por que ele não escolheu estar ali em meio a quem teria poder para modificar, né? Por que ele escolheu a simplicidade e a humildade? Porque é justamente isso que a gente precisa ter. Porque sem isso, a gente não consegue ver o caminho, né? Quando São Tomé, ele se nega a acreditar na presença de Cristo e fala que só vai acreditar quando tocasse. Quando Jesus ali se materializa e se apresenta para aquele apóstolo que não creu nele, né? Não tinha crido nele. Então, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ele mostra que essa humildade que ele apresentou é o caminho, a verdade e a vida. É a base de tudo. E nas nossas relações com os nossos irmãos, a gente tem que ter humildade. Não se colocar, né, num palco de superficialidade, num palco de superioridade, em que nós nos sentimos mais do que os nossos irmãos. Pois Jesus nos fala: o maior servo, o maior dos homens é aquele que servia a todos, né? Então, quem quiser ser o maior, que sirva. E nós nos esquecemos disso. E aí ele continua: o exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. E aí eu fico pensando, se ele tivesse vindo com toda essa luz dele, será que nossos olhos seriam capazes de vislumbrar toda a grandeza? Será mesmo que nós, tão pequenininhos ainda na compreensão, na maturidade, seríamos capazes de arcar com todo aquele brilho, toda aquela luz, toda aquela perfeição que iria irradiar do Mestre? Jesus ele vai nos falar: os que não veem, vejam, e os que veem, não mais verão, né? Então, o que isso quer dizer quando ele nos fala isso? Que ele veio fazer com que os cegos vissem e os que vissem não vejam mais. Porque justamente aqueles que não compreendiam ainda, que ainda estavam ignorantes em relação à grandiosidade, às leis do mundo, à imortalidade da alma, à importância, né, do reino de Deus e não da matéria, não do poder, das disputas de poder, dos bens que a matéria proporcionava. Esses que ainda não compreendiam isso tudo, com a vinda de Jesus, com todo o ensinamento que ele proporcionou, que ele exemplificou, eles teriam ali uma chance de enxergar toda essa luz, né? Esses que eram os cegos, considerados cegos pela sociedade, que não eram dignos de ver,
eles então teriam os olhos abertos, teriam uma sementinha começando a germinar no interior deles, né? E aqueles, por sua vez, que achavam que viam, esses na verdade não viam nada. Esses iam ficar cegos, porque é preciso às vezes a gente ficar cego em relação à futilidade do mundo, em relação a tudo que está no nosso exterior, para que a gente se volte para o interior. Então, os que se sentiam superiores aos outros na época, que se sentiam os sábios, os conhecedores de tudo, esses teriam ali a sementinha da oportunidade de fechar um pouco os seus olhos e voltar para o olhar interno, né? Parar com a crítica para o seu irmão e olhar para a autoanálise interna, né? E assim mesmo como Paulo, na estrada de Damasco, quando teve a oportunidade ali de ver aquela luz tão grande, tão magnífica, o que aconteceu com ele? Ele perdeu a visão, ficou sem ver por vários dias. Ele precisou daquele período de introspecção, no escuro de tudo que ele conhecia, no escuro das ideias, para poder dar passividade, para que novas surgissem, para que novas concepções surgissem, né? Para que tudo que ele acreditava pudesse ser transformado em uma nova compreensão, né? Porque as revelações novas, na verdade, elas são todas uma continuação da antiga. Então a gente pega aquela ideia que a gente tem e a gente vai transformar ela, né? E vai transformando e transformando, subindo degrau por degrau, né? E essa escada em que a gente sobe degrau por degrau, ela nunca vai ser ela nunca pode ser comparada à escada do nosso irmão. Ela não tem o mesmo compasso, não tem a mesma métrica, né? O nosso crescimento, ele independe do crescimento do nosso irmão, no sentido de que nós não podemos dizer que nós somos superiores, maiores ou menores que ele, né? A gente caminha junto. A porta que é estreita, que Jesus nos fala do reino dos céus, ela é estreita porque a gente tem que passar em um. A gente tem que se sentir essa unidade, né? E essa chave da porta, ela é o amor. E Jesus nos trouxe isso. Ele amou todos, sem distinção, né? E depois ele continua. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Jesus, ele conhecia o interior de cada um. Ele sabia exatamente o que ele podia esperar de cada um dos seus apóstolos, né? E ele sentou à mesa, ele repartiu o pão. E ele falou para os apóstolos que ele era aquele pão da vida, né? E ele dividiu do sacrifício, ele deu o sacrifício dele, essa renúncia que ele deu desde o momento em que ele nasceu, que ele desceu, né, das esferas superiores até aqui, até o momento em que ele foi crucificado por nós. Foi crucificado pelos erros, pelos julgamentos que os sábios, né, os maiorais do poder da época condenaram, né? E ele vai se sentar à mesa com Judas, sabendo que ele o trairia. Ele vai se sentar à mesa com Pedro, sabendo que Pedro depois o negaria. Mas por que ele faz isso? Porque, a despeito de todas essas fragilidades, ele acredita que todas elas são transitórias. Todos os erros que nossos irmãos nos fazem, eles são passageiros. A única coisa que é eterna, né? A eternidade, o número 8, o infinito, é a essência divina. É a presença divina, a presença de Deus eternamente em nossos corações. E às vezes, nas ludibriações do mundo, na superficialidade da matéria, a gente fecha os nossos olhos, ficamos cegos para perceber isso, né?
A gente não é capaz de vislumbrar essa luz, essa auréola de luz. Que a oferta do amor, que a partilha com os nossos irmãos, a cumplicidade, a lealdade, a determinação em perseverar junto àqueles que nós amamos, né? Como uma mãe que olha para o seu filho querido e ama ele, mesmo quando ele erra, ela continua amando. Que a gente possa ter esse olhar compadecido por todos os nossos irmãos, até mesmo aqueles que não são da nossa família terrena, né? Os laços consanguíneos, porque em verdade elas são da família espiritual. Então que a gente possa olhar do mesmo modo que Jesus olhou, que a gente possa se sentar à mesa da mesma forma que Jesus se sentou, né? E Jesus falou para Pedro que ele o negaria as 3 vezes. E depois, Pedro realmente o negou. E momentos depois, quando ele já tinha, né, desencarnado, já tinha sido crucificado aqui na Terra, e ele vai se apresentar, vai se materializar ali para os apóstolos, ele chega para Pedro, chama Pedro no cantinho, né, e vai falar com Pedro e pergunta: meu apóstolo, tu me amas? E Pedro responde: é claro, meu mestre, é claro que eu te amo. E depois ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, com toda certeza. Então Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder: é claro, meu mestre, eu daria a minha vida por você. Te seguirei daqui até a eternidade. Né? Então, Jesus vai perguntar o quê? 3 vezes. E nas 3 vezes, Pedro vai responder com muita assertiva, com muito amor, o quanto ele ama ali o Cristo. Né? Então, todos, por mais que errem, eles têm ali tudo o que eles precisam para redimir. O que importa é o que a gente faz depois que a gente percebe o nosso erro, né? Como que a gente vai transformar internamente e externamente aquela situação que ocorreu. O que a gente pode fazer para mudar dentro de nós, para reavaliar as nossas condutas, os nossos passos. O que a gente pode fazer para transformar aquela mágoa, aquele rancor, aquela decepção em uma oportunidade de abraçar, em uma oportunidade de oferecer, né, um pão, partilhar do pão que Jesus nos partilhou, que Jesus nos deu todos os dias da sua presença aqui e nos dá até hoje, todos os dias, né, essa presença eterna nos nossos corações. Esse pão é o amor. Então ele fala: se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Tem uma passagem, uma psicografia de Chico, que tem várias dele, né, que me marcam muito. Mas essa é do velho Simeão, em que Jesus, quando ele era pequenininho, ele foi levado ao templo. E vocês já devem ter ouvido, né? E aí sobre a existência do Simeão. E aí, nessa passagem que Chico vai psicografar, o velho Simeão, ele vendo aquela criança, aquele menino celestial, na mesma hora ele sabia que se tratava do Cristo, né? O coração dele se encheu de emoção. Mas ao mesmo tempo, a dúvida, né? As indagações ali o fizeram questionar a Cristo. Meu Senhor, menino celeste, por que tu escolheste a palha humilde da manjedoura? Por que tu não se alinhaste aos que têm poder? Como tu terás influência
para poder modificar o rumo desse mundo, para poder auxiliar os pobres, como tu terás dinheiro, oportunidade para que seja ouvido? Por que que tu escolheste vir dessa forma tão humilde para representar os interesses do Pai? Então Jesus, aquele pequeno menino, olha para o velho Simeão com a sua mãozinha pequenininha. Ele bate 3 vezes no peito. E o velho Simeão, ele só foi perceber que o menino Jesus não tinha deixado ele sem resposta quando ele depois morreu, né? Então que todos nós possamos sentir a presença de Jesus tocando o nosso coração, nos dando essa oportunidade de interiorizar, de buscar internamente aqui no coração de cada um aquilo que a gente ainda precisa melhorar, de buscar a força, a fé, para poder perdoar os nossos erros, perdoar os nossos irmãos, para poder persistir, mesmo quando a gente está num meio que é tão diferente do que a gente acredita. Quando a gente tenta conversar, tenta apresentar nosso ponto de vista àqueles que não concordam e que não vão concordar tão cedo, que ainda estão tão distantes dessa espiritualidade, que a gente tenha compaixão, que a gente não desista, que a gente persevere ali dia após dia, dando o nosso melhor, porque é isso que importa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia, de pequena em pequena ação que a gente der, o exemplo, ele é a maior palavra que a gente precisa, né? Esse silêncio, né, que na verdade não é um silêncio, mas que o menino Jesus deixou ali para o velho Simeão, ele diz tudo, porque o olhar dele amoroso, porque o toque dele amoroso, porque a presença dele ali amorosa dizia tudo já. Então que mesmo quando a gente não consiga dialogar às vezes, não consiga convencer, né? Porque na verdade a gente não tem que convencer ninguém, mas se a gente não conseguir interagir, lidar com os nossos irmãos que ainda são tão discordantes, nossos pontos de vista, mas que a nossa presença ali, que o nosso olhar para ele, que o nosso toque seja amoroso, que isso o transforme e transforme a nós mesmos, para que a gente possa olhar para aquele que a gente critica sob uma nova ponto de vista, sob uma nova perspectiva, né? Porque Jesus nos espera para exercer esse bom serviço da fraternidade, da iluminação, né? Sem nos sentirmos superiores por estar fazendo isso. Nós como médiuns, né? Muitas vezes quase a maior parte das vezes, nós somos testados quanto à nossa vaidade o tempo inteiro. E nós precisamos vigiar isso. Nós precisamos vigiar nossas condutas o tempo inteiro, nos questionar se aquilo que fazemos é em prol do bem, é em prol dos nossos irmãos, ou é para satisfazer os nossos desejos, para satisfazer a nossa vaidade, para atender os instintos que querem os holofotes, né? Que a gente possa o tempo inteiro ser esse evangelho, que a gente possa o tempo inteiro nos colocar ali no lugar dos apóstolos, de todos eles, de todos os personagens, né, da Bíblia, que demonstram ali, exemplificam transformações, exemplificam essas condutas. E aí ele fala, recorda a demonstração do Mestre Divino, né? Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado, né? E muitas vezes a gente vai preferir, né, receber a coroa de espinhos
do que apreciar a fronte divina que o recebeu ali, né? A gente vai preferir nos colocar no papel de vítima, a gente vai preferir nos colocar no galardão de que nós somos os detentores da verdade, ao invés de se deixar ali, permitir que o Cristo prevaleça, que Jesus venha, né? Que tudo que nós façamos, na verdade, seja Ele realizando, seja em prol, em nome dEle, e não no nosso, né? Que a gente saiba apreciar essa fronte divina, que a gente interaja com os nossos irmãos, não fique também só no aposento da nossa casa, na meditação, na oração, e se esqueça de estender essa oração a uma prática, estender aquilo que a gente está pedindo aos céus, que nós mesmos possamos ser ali, né, inspirados pelo amor, pela misericórdia divina, que possamos atender aos pedidos dos nossos irmãos, que possamos concretizar aquilo que nós almejamos internamente, de perpetuar essa obra divina, de edificar todo o amor, toda a bondade, todo o perdão que Jesus nos ensinou que é o caminho, né? Tem um conto também de Chico que eu acho incrível, que chega um médium, né, um servo que dedicou sua vida inteira ali à espiritualidade, à mediunidade dele. Então ele chega nas esferas superiores ali, vestido de branco, sandália branca, irradiando a luz branca. E aí ele questiona por que ele não estava ali nas esferas mais superiores, se ele tinha feito tudo que diziam ser bom, se ele nunca errou. E então os mentores espirituais chegam para ele e falam para ele: meu filho, realmente você vestiu branco, você sintonizou no branco, calçou o branco, mas a sua existência na Terra passou em branco, né? Então de nada adianta a gente se voltar só também para louvar, para rezar ali, para essa conversa com Jesus, se a gente não transformar a nossa relação com os nossos irmãos, a nossa conversa com os nossos irmãos, como se a gente estivesse falando com Jesus ali também, em uma continuação do que a gente iniciou na nossa oração com Ele. Sabe, que a gente possa realmente aplicar tudo aquilo que está no nosso coração, sentir as batidas aqui, Jesus tocando, e que a gente possa estender esse toque tão amoroso no nosso convívio com eles, que a gente não olhe para aqueles que não têm tanto conhecimento teórico, tanto conhecimento científico, né? Ou até mesmo que não têm condutas tão concordantes, mas que a gente possa olhar para eles com esse olhar piedoso, com esse olhar amoroso, e aguardar que tudo tem o seu tempo, que na hora de cada um, essa semente do amor, essa essência divina que é eterna, ela vai germinar e ela vai dar frutos, ela vai dar ramos, né? Árvores tão frondosas, mas que a gente possa tentar, dia após dia, crescer os nossos ramos, né? Que albergam os ninhos, que são abrigo dos pássaros, que produzem frutos. Então que a gente possa ser essa árvore, sempre lembrando que Jesus, Ele é a grande videira, né, do Senhor,
Deus é o nosso jardineiro, que nele a gente vai ter tudo o que precisa, vai ter todo o amor. E a gente vai poder estender, abraçar, acolher. A gente vai poder estar ali presente na vida dos nossos irmãos e eles nas nossas, né? Então que essa passagem, esse capítulo tão lindo de Emmanuel, ele seja um valioso ensinamento guardado no nosso coração, mas não guardado a ponto de que a gente não coloque ele em prática, né? Então que a gente sempre se lembre das palavras de Jesus, as palavras contidas nesse livro que nos indicam a direção desse caminho, dessa verdade, né? E dessa vida que promete ser eterna, que promete os tesouros, promete encontrar essa unidade, que permite que a gente sinta a felicidade eterna, que permita que a gente sinta a paz de Deus, que Paulo falou aos Filipenses. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade, por estarmos aqui novamente juntos, né? Que todos vocês tenham um dia muito bonito, uma semana melhor ainda, e que juntos nós podemos crescer cada vez mais, né? E construir o trabalho da nossa casa sempre nesse alicerce do amor e da caridade, e o estudo trazendo toda essa bagagem que está adormecida no interior de cada um de nós, né? E que assim que ela desperte, ela possa ser a luz, a casa no alto do monte, a iluminar o caminho de todos, né? E que a gente esteja com nossos olhos prontos, bem abertos, para poder apreciar essa luz desses ensinamentos todos que nos são ofertados e da convivência dos nossos irmãos, que são a verdadeira luz também da nossa vida e que às vezes a gente fica cego e não vê. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Obrigada.